Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa agora com o fim de uma curta história de vida. Giovana tinha 1 ano de idade, estava na cadeirinha, dentro do carro da mãe, quando levou um tiro. A criança foi atingida no peito. O enterro aconteceu agora à tarde. A dor de enterrar a filha. Eu te amo, minha filha. Amo. 11 anos casado, 11 anos. Minha primeira filha, foi tudo planejado. Tudo planejado. Não foi nada por acaso. E agora vem um covarde desse levar minha filha. O crime aconteceu nesta rua de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A mãe de Giovana tinha acabado de buscar a menina na casa da sogra. O carro da família foi bloqueado por um outro veículo que vinha na contramão. Um homem desceu e fez um disparo. A bala desviou no volante, atravessou o corpo da criança e ficou alojada na porta. Depois de atirarem no bebê, os criminosos fizeram outras vítimas num raio de 4 quilômetros. Primeiro renderam 2 mulheres e roubaram o carro delas. Depois tentaram levar uma moto, mas o dono conseguiu fugir. Giovana foi morta numa área conhecida pela atuação de grupos de extermínio. Por isso não está descartada a hipótese de que o alvo dos criminosos fosse outra pessoa e eles teriam confundido o carro. As investigações também consideram tentativa de assalto. A mãe conta que só teve o instinto de proteger a filha. Eu tava dirigindo, eu vi que o cara apontou uma arma, eu acelerei. Pra quê? Pra salvar minha vida e a da minha filha. Mas algo distinto. Infelizmente não deu pra salvar a vida dela. Não deu. A polícia de São Paulo prendeu 5 jovens acusados de fazer parte de um grupo neonazista. Pois é, esse grupo foi flagrado enquanto pichava um monumento no centro da cidade. O monumento fica ao lado do Teatro Municipal de São Paulo, cartão postal da cidade. A pichação feita pelo grupo tem abreviaturas e símbolos nazistas que fazem referência a movimentos violentos contra negros, homossexuais, nordestinos e punks. São as pessoas ignorantes que não conseguiram se atualizar, não sabem o que estão falando. 5 rapazes apontados como integrantes de um grupo neonazista foram presos em flagrante. Além do spray de tinta, eles estavam com um revólver, facas, canivetes e um soco inglês. Pelo menos outros 5 homens que estavam com o grupo conseguiram fugir e ainda não foram identificados pela polícia. Entre os presos, um rapaz com um histórico de envolvimento em casos de intolerância. Guilherme Wichuk de Carvalho é conhecido como Chuck. Ele tem 23 anos e foi condenado pela justiça por um atentado à bomba durante a Parada Gay de 2009. O rapaz também é acusado de agredir moradores de rua e de participar do espancamento de um garçom que seria homossexual. O grupo deve ser transferido para um centro de detenção provisória. Um policial militar aposentado morreu depois de se envolver numa briga em São Paulo. Isso aconteceu na região da rua 25 de março, onde durante o dia funciona o maior centro de compras do Brasil. Mas à noite, algumas lojas se transformam em local para bailes de forró. Durante o dia, uma região tomada pelo comércio. O mais movimentado centro popular de compras do país. Mas à noite, algumas lojas próximas à rua 25 de março, no centro de São Paulo, viram bares de forró. A confusão começou dentro dessa loja, que estava lotada. 2 homens se envolveram em uma briga, agrediram uma pessoa e fugiram. O sargento reformado da Polícia Militar, Gerson Bezerra da Silva, de 49 anos, foi atrás da dupla. Eles correram menos de 50 metros. Na esquina, o PM alcançou um dos acusados, mas o outro conseguiu desarmar o policial e fez vários disparos contra Gerson, que morreu na hora. Um outro policial militar que também estava no forró baleou o atirador na perna. Os 2 acusados ainda tentaram fugir correndo, mas como um deles estava ferido, pediram ajuda justamente numa base da Polícia Militar e foram presos em flagrante. Nessa semana, câmeras de segurança registraram o assassinato de outro policial militar reformado. O sargento foi cercado por um assaltante de moto quando chegava em um restaurante, onde era segurança. O PM reagiu, mas foi morto. Ele tinha acabado de sacar dinheiro em um banco. Dias antes, a vítima foi o também sargento aposentado, Edson da Cunha, de 47 anos. Segundo a polícia, foi uma tentativa de assalto. E olha que hoje de manhã, também na região central de São Paulo, um outro policial militar aposentado, esse trabalhava como taxista, foi esfaqueado numa tentativa de assalto. Ele foi levado para o hospital, passa bem e o ladrão foi preso. O resultado de um exame preliminar revelou vestígios de pólvora na mão do ator
Valmor Chagas. Ele foi encontrado morto em casa com um tiro na cabeça. O velório foi hoje à tarde em São José dos Campos, interior de São Paulo. Na chácara de difícil acesso, no município de Guaratinguetá, silêncio e luto. O corpo de Valmor Chagas, de 82 anos, foi encontrado pelo caseiro da chácara ontem à tarde com um tiro na cabeça. Depois de exames, o corpo do ator foi liberado hoje e seguiu para esse cemitério em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O corpo do ator Valmor Chagas chegou aqui ao cemitério Jardim das Flores, em São José dos Campos, às 11 horas da manhã, como já estava previsto. Mas a cerimônia teve que ser adiada, porque a família e a polícia aguardam uma ordem judicial que autorize a cremação. Delegados e policiais chegaram a se deslocar ao cemitério para reforçar a necessidade da ordem judicial, exigida quando a vítima não sofreu morte natural e quando as circunstâncias da morte são alvo de investigação. Se tiver a ordem judicial é porque a justiça já autorizou a cremação e já deve ter sido tomado todas as medidas cabíveis no sentido de apuração de elementos necessários para a apuração. Só parentes e amigos mais próximos participaram. Uma despedida sem colegas de trabalho ou amigos do teatro. A filha do ator, com a também atriz Cacilda Becker, a cantora Clara Becker, chegou ao cemitério no início da tarde. Abalada, não quis falar com a imprensa. O gaúcho Valmor Chagas tinha 60 anos de carreira na TV e no teatro. Participou de mais de 40 peças, cerca de 20 filmes e 30 novelas. Entre elas, 2 produções da Record, Mutantes e Caminhos do Coração. No fim do dia, a polícia divulgou o resultado do exame feito nas mãos do ator e de 2 funcionários da chácara onde ele morava. O resultado confirmou a hipótese de suicídio. Deu resultado positivo para a mão direita da vítima, mão esquerda não, negativo, ou seja, nós tivemos aí 99% de certeza que realmente foi um suicídio, infelizmente. Mais informações sobre toda a carreira de Valmor Chagas você encontra no portal R7. Uma pena, né, Edu? Agora vamos falar de um outro assunto. De verão e férias, todo mundo sabe, as praias ficam lotadas, é época de mais movimento de turistas no Brasil e tem muito espertalhão que se aproveita disso, né, Eduardo? Ganhando dinheiro. O resultado disso é que tem comerciante que abusa na hora de cobrar a conta. Nossos repórteres vão mostrar agora produtos que chegam a custar o dobro do preço normal. Uma das praias mais procuradas por baianos e também por turistas aqui em Salvador é o Porto da Barra. Agora, antes de vir para cá, é melhor preparar o bolso. Nesta época, os preços sobem e muito, principalmente para quem não abre mão de ficar na areia. Porque, por exemplo, aqui em cima no calçadão, um coco custa R$2. Mas basta a gente descer aqui essa escadaria e lá na areia pula para R$4, o dobro. É o preço do conforto. Tem que ter gelo para gelar, né? Porque ninguém vai querer um calor desse, ninguém vai querer beber um coco quente, né? Subir para comprar mais barato? Para a maioria, nem pensar. Para quê? Aqui mesmo, pessoal mesmo, tá tudo tranquilo. Preguiça de subir. Mas já tem gente fazendo conta e deixando a preguiça de lado. É subir, comprar lá em cima e descer, né? Fazer o quê? Nas praias de Florianópolis, o consumidor já sabe, é preciso pagar pelo conforto e pela comodidade de ser servido aqui na beira do mar. Mas às vezes é difícil entender por que alguns produtos custam até 4 vezes mais. A latinha de cerveja que você encontra por R$1 no supermercado, aqui sai por R$4. É um absurdo, né? Muito caro. A vendedora de picolés abre o jogo. Tem picolé que é R$1,50, R$1 mais caro, cada picolé. Aqui no Rio de Janeiro, vir à praia também ficou mais caro. Dependendo do produto, turistas e cariocas chegam a pagar quase o dobro do valor em relação ao verão passado. É a inflação que tomou conta da orla. Está escrito para quem quiser ver, mas não é todo mundo que se arrisca a pagar. Um passeio à praia tá difícil, no mínimo R$20, R$30. A água de coco, por exemplo, subiu de R$3 para R$5. Cada verão a gente paga um pouquinho mais, não tem jeito. Alugar uma cadeira de praia com guarda-sol em Ipanema sai por R$17. Verão passado era R$9. A gente compra a cadeira e traz no carro. Vai sair mais barato. Praia fica mais barato. Mas o carioca sempre tem um jeitinho para economizar.
Como bom carioca, tem que negociar. Senão? Senão fica caro. E aí não dá para vir à praia? Nem pensar, melhor ficar na piscina dentro de casa. Temporal e destruição esta tarde em Osasco, na Grande São Paulo. Placas de publicidade não resistiram à força do vento. Esta foi parar sobre uma casa. Esta outra destruiu o caminhão. Vários postes caíram e interromperam o tráfego na rodovia Castelo Branco. Ruas ficaram alagadas. Casas e galpões foram destelhados. Neste local, as casas ficaram sem telhado. Árvores atingiram carros. Algumas delas foram arrancadas pela raiz. Em Florianópolis, o sábado foi para contabilizar o prejuízo. A chuva e os ventos de mais de 80 km por hora derrubaram dezenas de árvores e destelharam vários imóveis. Clima extremo, a Austrália está em chamas e parte da Europa sofre com uma nevasca. No aeroporto mais movimentado da Inglaterra, o Heathrow, em Londres, mais de 500 voos foram cancelados desde ontem. Muitos passageiros tiveram que dormir no saguão. A previsão é de mais transtornos, pelo menos até amanhã. A França também amanheceu coberta de neve. No leste do país, um acidente causado pelo mau tempo deixou 3 feridos. Na Austrália, o problema é o fogo. A queda na temperatura hoje ajudou o trabalho dos bombeiros que combatem os incêndios florestais. Na cidade de Seaton, no sul, um homem que estava dentro de um carro que pegou fogo morreu. Uma caçada aos criadores ilegais de gado da Amazônia e os detalhes de 2 assaltos que tiveram finais surpreendentes. Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Por que acontecem tantos assaltos no Brasil? Flagrantes mostram os criminosos em ação e a história da vítima que reagiu e conseguiu matar o ladrão. Eles são famosos e saíram do armário. Quem são as celebridades que se declararam gays? As novas histórias que vieram à tona nesta semana. A série mais polêmica do mundo mostra pessoas que acreditam na cura pelos animais. Você espalharia sanguessugas pelo corpo? E deixaria abelhas te picarem de propósito? É polêmico, é controverso, é tabu. Exclusivo, uma investigação sobre os traficantes da floresta. Nossos repórteres passam uma semana no coração da Amazônia. E acompanham uma perigosa busca aos piratas do gado. Tá com medo de falar com a gente? Não, ele não tem medo de nada. Você sabe como a gente consegue falar com ele? Você sabe? Saiba como agem as quadrilhas. E as imagens incríveis de flagrantes da caçada aos criminosos da selva. É neste domingo, às 7 da noite. Depois do programa do Gugu. Até lá! O ministro da Pesca e Agricultura, Aquicultura, assinou um convênio para capacitação profissional e distribuiu 600 cestas básicas para pescadores de 3 municípios do Piauí. Marcelo Crivella quer estimular a atividade pesqueira nas regiões Norte e Nordeste. O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, fez questão de entregar ele mesmo as cestas básicas e conhecer os trabalhadores das colônias locais. O ministro assegurou que o governo federal tem a pesca e o Nordeste como prioridade para os próximos 2 anos. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura, cujos recursos são de 4 bilhões e 100 milhões de reais, devem ser investidos prioritariamente no Norte e no Nordeste. Ainda durante a visita, o ministro fez um apelo para que pescadores e marisqueiras busquem financiamento do governo para suas atividades. Todos os pescadores procurem a superintendência, se quiserem trocar sua rede, melhorar seu curral de peixe, seu motor, seu barco. O ex-boxeador Adilson Maguila está internado em São Paulo. O ex-lutador tem 54 anos e sofre com o mal de Alzheimer. A repórter Denise Odorice está em frente ao hospital e tem as informações ao vivo. Denise, boa noite para você. O que dizem os médicos, hein? Boa noite, Eduardo. Os médicos decidiram internar Maguila porque os sintomas do mal de Alzheimer se agravaram. Nas últimas semanas, ele apresentou um comportamento agressivo, maior perda de memória e também se recusa a tomar os remédios contra a doença. Por isso, ainda não há previsão de alta. Ao longo do fim de semana, ele faz vários exames e só na segunda-feira que os médicos vão fazer uma nova avaliação para ver se podem liberar Maguila ou se ele permanece internado. Ao longo de quase 2 décadas de carreira, Maguila se tornou um
um dos grandes nomes do boxe brasileiro. Se aposentou no ano 2000 e hoje tem uma ONG que ensina boxe a crianças carentes. De São Paulo, Denise Odorici. Obrigado, Denise. Segunda teremos novidades, então. Uma denúncia agora gravada. Parte dos 10 milhões de reais que foram destinados à Prefeitura de Nova Friburgo para reconstruir a cidade depois daquela cheia de 2011 foi desviada. Pois é, e um vídeo inédito mostra um assessor do prefeito fazendo saques na boca do caixa numa agência bancária. Nas imagens, o assessor do prefeito de Nova Friburgo está de camisa branca. Ele está acompanhado pelo dono da empresa de dedetização que deveria fazer a limpeza de hospitais e escolas públicas depois do surto de leptospirose, doença transmitida pela urina dos ratos que atingiu a cidade em 2011. A denúncia foi publicada numa revista semanal que chegou hoje às bancas. As gravações foram solicitadas pela Procuradoria da República, que denunciou o prefeito. Em vez de pagar a empresa de dedetização com transferência eletrônica, o prefeito Dermeval Barbosa emitiu cheques. Os valores eram altos, foram descontados na boca do caixa e levados em mochilas. O total foi de R$400 mil. Em 2011, uma enchente atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. 428 pessoas morreram. Segundo a denúncia, foram desviados 3 milhões de reais do dinheiro que deveria ser usado para ajudar as famílias desabrigadas. Acabou o sequestro de trabalhadores num campo de gás na Argélia. Hoje, 7 reféns estrangeiros e 11 sequestradores foram mortos na última ofensiva do Exército. O ministro britânico de Defesa anunciou o fim da crise. A ocupação durou 4 dias e, ao todo, 32 militantes e 23 reféns morreram. O sequestro de argelinos e estrangeiros era liderado por radicais islâmicos ligados à rede terrorista Al-Qaeda. Um homem atirou em um líder político com uma arma de gás durante uma conferência em Sófia, na Bulgária. A imagem impressionante. Enquanto o líder discursava, um homem subiu ao palco e apontou uma pistola de gás. Uma arma não letal, usada para autodefesa, mas que, se for disparada perto do alvo, pode causar ferimentos graves. O político conseguiu derrubar a pistola e se afastar. Segundo autoridades, ele atirou 2 vezes, mas a arma falhou. Seguranças e delegados da conferência agrediram o rapaz e o imobilizaram até a polícia chegar. O agressor de 25 anos ainda carregava 2 facas. Ele tem passagem pela polícia por porte de drogas, roubo e vandalismo. Ainda não se sabe o que motivou a agressão. Olha, o evento não era transmitido ao vivo, era gravado pela própria produção dos partidos envolvidos e você vê a violência com que o homem chega, né? Chega e depois é retirado também, né? É, ele foi fortemente agredido ali. Agora, essa imagem, ela marcou a semana, sem sombra de dúvida. O que impressiona é que o gás pode matar, dependendo da força e da proximidade do tiro. Bem perto, inclusive. Agora, uma pergunta para você também, Eduardo. Será que filho de peixe, peixinho é mesmo? Romarinho, filho do ex-craque Romário, entrou em campo pela primeira vez como profissional. É o que a gente vai descobrir, né, Carla? A estreia com a camisa do Brasiliense pelo campeonato do Distrito Federal, pelo menos, foi com gol e foi com vitória. Antes do jogo começar, Romarinho aqueceu. Bateu uma bolinha no campo com os novos companheiros de time. Seguiu o ritual de todo jogador. Para começar a carreira com o pé direito, nada melhor do que o apoio familiar. Hoje, Romário, Mônica e toda a família vieram prestigiar a estreia do garoto. Estou bastante animado, com certeza. Mas o Romarinho está mais que eu. Mônica, a mãe de Romarinho, claro, estava toda orgulhosa. Estou super emocionada, né? A estreia, esse momento aí que ele lutou tanto e passou por tantos momentos difíceis e agora ele está tendo essa oportunidade. O jovem atacante começou a partida no banco de reservas, mas no segundo tempo ele entrou e fez a festa da torcida. Antes de atuar pelo Brasiliense, Romarinho afirmou que não teme ser comparado com o pai e revelou para quem vai dedicar o primeiro gol como profissional. A minha mãe fez uma tatuagem para ela ontem e ela vai estar aqui, eu vou beijar a tatuagem porque é homenagem a ela. No pouco tempo que esteve em campo, Romarinho não teve grandes oportunidades de apresentar seu futebol. O Brasiliense perdeu por 2-0. Primeira vez como profissional, eu dou uma nota 8 para ele. Nota 8 tá bom. Vocês viram que eu me empolguei tanto que disse que o menino tinha vencido. Não, perdeu, mas vai ter como recuperar o prejuízo. Olha só o que aconteceu agora nessa rodada do Aberto de Tênis da Austrália. Foi no torneio de duplas mistas. O americano Jack Sock recebeu uma bolada.
O indiano Rohan Bopanna, autor do tiro certeiro, até ofereceu uma aguinha para aliviar o sofrimento do adversário. Mas Jack não quis conversa. Alcy Barty, a parceira de Jack, também tentou reanimá-lo. E os torcedores não se importaram com o sofrimento do atleta. No fim, até o tenista se divertiu, apesar de ter perdido o jogo e estar eliminado. O Jornal da Record termina aqui. Outras informações amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com a segunda parte do Melhor do Brasil. Boa noite. Uma boa noite para você e até segunda.